Sejam todos muito bem-vindos a este canal, um novo canal de interação, comunicação, criação de conteúdo relacionado ao Vila Nova. Um canal que eu tinha bastante interesse em criá-lo, mas que só ficava no plano das ideias. Vez ou outra, né, alguém falava: Felipe, vamos criar um canal, cria seu canal pra você falar do Vila Nova, uma coisa que você gosta, né? Uma coisa que faz parte da sua vida. Acho que seria interessante você criar um canal, né? E sempre tive uma certa vontade, essa vontade, ela era latente, né? E a partir de algumas experiências que eu tive recentemente, falei, não, vou realmente criar. Decidi isso ontem, né? Do nada. E está aqui sendo executado esse canal nesse momento. Então, para o primeiro vídeo, né, para a primeira conversa entre a gente, qual que é a temática, qual que é a pauta? Não tem como ser outra, né? É o clássico de amanhã entre Vila Nova e Atlético. O que a gente pode esperar desse jogo? Então, antes de iniciar propriamente a discussão em relação ao jogo de amanhã, eu acho interessante trazer recortes históricos, até mesmo para que não haja uma distorção, né, em relação ao contexto geral envolvendo o Vila Nova e Atlético. Quantos jogos as equipes já fizeram? De acordo com o site Futebol de Goiás, que é um site de referência aqui no futebol goiano, Vila Nova e Atlético se enfrentaram 296 vezes. Vila Nova ganhou 103, o Atlético ganhou 96. Então a gente tem, Vila Nova, né, uma ligeira vantagem nesse confronto. Mais uma coisa positiva para a gente se apegar nesse momento, nós colorados. E especificamente no jogo de amanhã, que a gente pode levar em consideração. Eu elenquei aqui 3 fatores. O primeiro, a vinda do Igor Magalhães. Pessoalmente, eu não acho que é um treinador que atualmente está à altura do Vila Nova. Até mesmo porque a gente elevou uma expectativa, a gente se postulou, né? A gente ganhou esse direito de se falar em acesso para a Série A. Por outro lado, a gente vê o Igor Magalhães chegando de uma equipe da 2ª divisão do Campeonato Goiano. Então, logicamente, a gente não vê uma correspondência atual entre as duas peças, né? O Vila Nova e o Igor. De qualquer modo, o Igor é uma peça que pode ser importante nessa reta final de campeonato, porque ele é uma pessoa que tem uma identidade com o Vila Nova, uma pessoa que já trabalhou no Vila Nova, né? O Igor fez um trabalho muito importante em 2021, um trabalho de restauração naquele momento da equipe, não só técnica, mas uma restauração em relação à motivação, né, a questão sentimental dos atletas em 2021. Trouxe os atletas a um patamar de competitividade no segundo turno da Série B, em que a gente fez uma campanha de G4, de acesso naquela oportunidade. Então, ele conhece os caminhos, né, os atalhos, vamos dizer assim, levando em consideração essa perspectiva que eu acabei de falar. Então, ele tem essa facilidade. Ele pode fazer com que jogadores como Donato, que esteve com ele em 2021, façam um trabalho além do campo, né, o extra-campo, um trabalho de motivação, um trabalho de estímulo à questão psicológica dos atletas. Então, creio que a sinergia pode contribuir para o nosso lado, né? Jogadores querendo mostrar serviço para o Igor. A gente está em final de temporada, muitos atletas não vão ficar no Vila, alguns pretendem ficar no Vila. Então, a partir desse cenário todo da vinda do Igor Magalhães, o que ele pode trazer. Então, esses fatores que a gente tem que se apegar. Porque, sinceramente, o Atlético é o amplo favorito para ganhar o jogo de amanhã. Tecnicamente, e, né, no que se refere aos pontos, o Atlético está muito superior ao Vila
nesse atual estágio. É uma Ferrari competindo com um Fiat, né? Um Uno de escada. Então não tem como a gente ser um pouco mais clubista nesse momento. Então, Igor Magalhães, eu creio que esse fator pode trazer uma motivação que vai além do campo, né? Porque tempo de trabalho não vai ter muita coisa a se fazer, né? De filosofia de ideias do Igor, de mudanças assim, estruturais na equipe. Então, se apegar nisso. Que o Igor, ele tem uma história com o Vila, né? De uma bonita história, embora tenha sido demitido no ano passado. Ele tem a questão de identidade, ele falou isso na primeira entrevista coletiva dele. Então, eu acredito muito nessa renovação, né, de ideias imediatas ali, né, de você conseguir, a partir de uma coisa que não é técnica, fazer um resultado diferente em campo. E que os atletas comprem essa ideia. Segunda coisa, é clássico. Segundo fator que eu trago à tona é o clássico. O clássico, por si só, ele tem os seus atrativos, tanto socialmente falando, né, no universo dos torcedores. Tem um atrativo em relação aos jogadores. Os jogadores, em tese, né, é o que se espera, eles se sentem mais motivados. E existe todo um contexto envolvendo o Vila Atlético desde o primeiro turno, em que houve várias declarações do Vila Nova, depois do Atlético, né, um atacando, o outro respondendo, um contra-atacando, enfim. Não quero entrar no mérito dessa discussão. Mas são narrativas que ganham importância, que vão somando no consciente do atleta, para que ele produza de forma mais intensa ou de forma mais irrisória, vamos dizer assim. Então, eu creio que existe uma motivação desde lá do primeiro turno e que vem sendo trabalhada, ela vem se perpetuando durante essa Série B e que chega a campo, né? Então, creio que os atletas, de certa forma, eles são profissionais. Eles deixam essas declarações além da questão campo, porque, vamos ser sinceros, algum jogador do Vila pode estar no Atlético amanhã. Então eles não vão comprar certas discussões. Mas acaba que essa atmosfera influencia no ímpeto dos jogadores. Então eu creio que os jogadores, tanto do Vila quanto do Atlético, não posso falar que é só do Vila Nova, porque lá também com certeza estão mais motivados por se tratar de um clássico, um jogo totalmente atípico, né? Então acho que por todos esses fatores acaba que os jogadores eles têm uma predisposição a estarem mais tendenciosos a um resultado positivo. E, por fim, o que eu destaco é o retrospecto recente, né, entre as equipes. O Vila Nova, a partir de 2016, eu diria, ele aprendeu a jogar contra o Atlético. Até mesmo por um processo, né, que é um motivo de um vídeo à parte que eu quero fazer. O Vila Nova vem desde 2016 se reconstruindo, se edificando. Então, a gente vê reflexamente, né, de forma direta no campo. O Vila, em relação ao clássico contra o Atlético, a partir de 2008, né, o Vila ficou bastante jogos sem ganhar do Atlético. E às vezes ganhava um ali e 4 sequências de derrotas. E hoje não, né? A gente vê um clássico nesse histórico recente bastante equilibrado, por exemplo. O Vila chegou a ganhar 2 jogos do Atlético no último Campeonato Goiano, né? Na verdade, no ano passado. Ganhou tanto em casa quanto fora de casa, no Cioli. Então, é um fator importante, né? A gente vê um equilíbrio. Por mais que, novamente, eu vou repetir, o Atlético é amplamente favorito para ganhar o jogo de amanhã. Inclusive, seria muito mais racional se eu apostasse nessas bancas de apostas e eu jogar no Atlético, né? Mas
futebol é futebol, né? Temos 90 minutos aí para fazer valer o mando de campo. O Atlético perdeu, por exemplo, embora esteja numa sequência maravilhosa, o Atlético perdeu, por exemplo, o Botafogo, uma equipe totalmente mediana. Então, por que a gente não pode ganhar? Ainda mais trazendo esse recorte pro clássico, né? Esse histórico recente. É um clássico totalmente equilibrado. E eu acho que amanhã vai ser bastante equilibrado, vai ser um jogo aberto. Creio que o Vila vai tentar fazer um esquema de jogo que propicie uma ofensividade maior. O Atlético, uma equipe altamente qualificada, vai explorar qualquer tipo de erro que o Vila Nova ter. E por essas razões, creio que a gente vai ter um bom jogo amanhã no estádio Anéis Brasileiro Alvarenga. Então são esses 3 fatores que eu queria trazer à tona nessa discussão inicial desse canal para o jogo de amanhã. E por fim, o que eu gostaria de destacar em relação ao extra-campo? Não sei se amanhã nós vamos ter um público considerável. Eu acho que a gente, embora não esteja numa fase boa, eu acho que é um clássico, é um evento diferente, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto torcedor, por mais que os jogadores não estejam fazendo. Também acho que faltou um pouco de sensibilidade de diretoria em praticar os valores que vão ser praticados no jogo de amanhã. No jogo da Chape, por exemplo, o ingresso é muito mais acessível, né? Nós tivemos a mesma promoção para as mulheres e num cenário totalmente adverso, a diretoria vai lá e sobe o preço dos ingressos. Então, eu acho que faltou sensibilidade da diretoria nesse momento, mas de qualquer modo não acho que seja um preço, né? Isso é muito relativo também, achar barato ou não, mas em relação ao que é praticado por aí, o ingresso teoricamente acessível, especialmente porque amanhã a gente tem uma gratuidade para as mulheres. Então eu espero um público de 6 mil para cima. E provavelmente nós vamos ter alguns atleticanos, alguns queridos lá na arquibancada. E o que eu peço para vocês, vilanovenses? Vamos manter a calma. Não há um porquê, caso seja identificado algum torcedor do Atlético, que a gente tem que partir para algum tipo de agressão, principalmente física. Eu acho que não compete aos torcedores fazer, às vezes, das autoridades, no caso da polícia. Então, caso você veja alguma situação atípica ali, extraordinária, alguém enchendo o saco, e você vê que é do Atlético, enfim, chama a polícia, retire. Ou deixa o cara assistir, se tiver de forma silenciosa, não estiver fazendo nada, deixa o cara no canto dele lá, enfim. No primeiro jogo nós não podemos ir, mas com certeza havia torcida do Vila lá, a gente não pode ser hipócrita. Então acho que depende tudo do bom senso ali e tal. Pela regra, se o Atlético não poderia ir, eu vejo uma movimentação nas redes sociais, principalmente no Twitter, de gente postando que vai mesmo, enfim, cara, criando um auê todo. Às vezes não vai, às vezes é só o cara querendo aparecer mesmo. Mas é isso. Não tente fazer algo que não te compete, porque às vezes o Vila vai ser prejudicado e até mesmo você vai às vezes para uma delegacia por uma coisa totalmente boba. Então vamos focar no jogo de amanhã, vamos deixar, tiver algum treinador do Atlético lá, alguma lagartixa lá, deixa esses caras no canto deles, silenciosos, caso não se manifestem. E caso se manifestem, simplesmente na polícia, para retirada. Não se prejudique, não prejudique o Vila Nova. E vamos confiantes amanhã, por mais que os dados não nos favorecem, tecnicamente o Atlético esteja no momento superior, enfim, a gente tem coisas que eles não têm, ou esse sentimento de pertencimento, esse sentimento que a gente pode colocar, criar uma atmosfera amanhã, a partir dessa identidade que a gente tem com o clube,
porque a gente sabe que o maior patrimônio de um clube, né, especialmente do Vila Nova, é a sua torcida. O Vila Nova se provou várias vezes que a torcida é seu patrimônio. Foi o que não deixou esse clube cair. E a gente está numa fase mediana do campeonato, né? Então não tem nenhum porquê a gente abandonar o clube. Coisas que outros clubes fizeram e ressurgiram a partir de coisas escusas, né? E não foi a sua torcida que reergueu esse clube. Então é isso, Vila Novense. Vamos pro amanhã. Positividade. Amanhã pode acontecer tudo, uma derrota, um empate, uma vitória. Mas de qualquer forma, a vida continua, o Vila que segue. Vamos tentar, por mais que a gente não jogue, tornar um ambiente mais favorável para que nosso final de semana seja até melhor. E eu estou confiante, embora tenha a noção que o Atlético possa ganhar amanhã. De qualquer forma, eu vou chutar aqui é um canal clubista mesmo, que é um canal feito para Vila Novense. Amanhã 2-0 pro Vila. E é isso, galera. Deixe aí seu comentário, sua curtida, sua inscrição. Vamos interagir, vamos conversar. Deixe aí seu palpite. Inscreva-se no canal, né? Reitere isso novo. E até a próxima.